Agora vamos ao perfil de Robson Patrício. Robson Patrício tem 38 anos, nasceu no dia 2 de outubro de 1975, na cidade de Cabrobó. Ainda recém-nascido, seus pais vieram trabalhar na barragem de Sobradinho. Em julho de 1978, passaram a residir na cidade de Petrolina. No ano de 94, aos 19 anos, realizou concurso para a Polícia Militar de Pernambuco, na cidade de Oricuri, vindo no ano de 2006 a ser promovido a sargento. Casado com Alessandra Patrício, gestora da Escola Caíque, no bairro Quadro de Maçangama, há 19 anos, tem 2 filhos, Alisson Patrício e Willerson Patrício. Formação superior em gestão de recursos humanos. Robson foi presidente da Associação de Moradores do bairro Rio Corrente de 2005 a 2007 e ouvidor da Federação das Associações de Moradores do município de Petrolina de 2005 a 2010. Apresenta como bandeira de luta alocar recursos de emendas orçamentárias para trabalhar pela reestruturação da Polícia Militar e Bombeiro, garantindo melhorias ao efetivo militar, salvando vidas e garantindo paz ao cidadão pernambucano. Lutar pelo povo sertanejo, garantindo terras irrigadas aos nossos homens dos assentamentos que estão abandonados. 8h20. Cumprimentar aqui os candidatos. Robson Patrício, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Nossa Voz. Bom dia, Néia Gonçalves, e em seu nome também aí desejo um bom dia a todos os funcionários da Grande Rio FM e ao nosso povo sertanejo que nos escuta agora nessa entrevista, para que a gente possa estar trazendo aqui as nossas propostas de trabalho à frente da Assembleia. Candidato Lucas Ramos, bom dia também, seja bem-vindo. Bom dia, Néia Gonçalves, bom dia, Mônia Ramos, Milena Pacheco, Paulo Henrique, Flávio Marques, bom dia, Sargento Robson Patrício, bom dia, Sertão de São Francisco, Sertão Central, Sertão do Araripe. É um prazer para nós, uma grande satisfação poder conversar com os ouvintes sintonizados no programa Nossa Voz, sintonizados na Grande Rio FM e mostrar um pouquinho da nossa proposta, do nosso projeto de Novo Pernambuco que avança, um projeto de Novo Brasil. Ok, candidato, muito obrigada. Lembramos também aqui aos ouvintes lá da região de Cabrobó que essa entrevista será reproduzida também através da rádio de Cabrobó, a Grande Rio FM, assim que retornarmos ao ar. Houve um incidente aí nesse final de semana, hoje a rádio está fora do ar, mas também estaremos reproduzindo essa entrevista lá para os ouvintes da região. Para começar aqui, vamos iniciar o bloco de pergunta da produção para os respectivos candidatos. De acordo com o sorteio, o primeiro a responder é o postulante Lucas Ramos. Karine. Candidato, a mídia da capital até hoje noticia fatos de que quando seu pai foi sabatinado na Assembleia Legislativa para assumir a vaga de conselheiro do TCE, havia um compromisso de não sair candidato nem indicar alguém. No entanto, sua candidatura está aí mais do que posta. O fato do seu pai ser membro do Tribunal de Contas do Estado pesou nas adesões à sua campanha? 1 minuto e 30, candidato. Karine, muito obrigado pela sua pergunta. É importante a gente esclarecer que meu pai, quando foi sabatinado para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas, uma vaga indicada e aprovada por todos os 49 deputados estaduais, inclusive foi uma decisão unânime daquela casa em colocá-lo na função de conselheiro do Tribunal de Contas. Meu pai foi indicado em maio de 2013, quando assumiu essa função. Eu acredito que depois de maio nós vivemos um período bastante interessante na nossa política, na nossa conjuntura a nível Brasil. Vocês viram a juventude irem para as ruas para ocupar os espaços, as televisões, os rádios, para mostrar que a gente precisava de uma nova postura dos nossos representantes políticos. Então a nossa candidatura surgiu desse momento, dessa necessidade de se fazer uma política diferente, de se fazer uma política diferenciada. Eu não vejo como meu pai pode me ajudar estando no cargo de conselheiro, porque ele não pode nem participar. É obrigação, inclusive legal, que ele se afaste politicamente, que ele tenha que se desfiliar do partido político, inclusive do PSB, que ele era historicamente filiado. Então eu não vejo como ele pode ajudar no sentido de trazer adesões em função do cargo que ele ocupa. Estamos ao vivo pelas rádios afiliadas do Sistema Grande Rio de Comunicação, conversando aí com os candidatos Lucas Ramos e Robson Patrício. Pergunta agora destinada ao Robson Patrício. O senhor já foi líder comunitário no Rio Corrente, inserido também numa região que possui um número considerável de habitantes, mas não é a zona mais populosa aqui de Petrolina. Busca apoio entre seus colegas da PM, mas nas eleições de 2010, um outro membro do 5º BPM também tentou obter sucesso nas urnas e não obteve o apoio necessário.
Com uma eleição tão concorrida, candidato, o que o leva a crer que o senhor será eleito? Ou o senhor estaria apenas lançando o nome para a disputa em 2016? Neia, muito boa pergunta. Dizer ao nosso povo que, primeiro, para a gente ser candidato a deputado estadual, a gente construiu uma história ao longo do tempo. A gente foi presidente da associação daqui do bairro Corrente, foi ouvidor da Federação das Associações, tivemos a oportunidade de conviver de perto, de conhecer os problemas da cidade, não porque os outros disseram, mas sim porque a gente vivencia no dia a dia os problemas não só de Petrolina, como da região do Vale do São Francisco. Petrolina é muito dinâmica. A situação de outros policiais militares que possam não ter atingido o objetivo, talvez não tenha ido buscar o apoio fora. A gente está indo buscar o apoio de várias cidades do sertão de Pernambuco e o apoio do policial militar. Não só nós vamos fazer essa representação no Legislativo aqui no sertão de Pernambuco, como também estamos trabalhando para se ter um representante policial militar na região do Agreste e Zona da Mata e outro pela região metropolitana e como também um deputado federal pelo estado de Pernambuco. Tudo isso, Neia, para que a gente possa construir um tempo novo e a gente possa reestruturar as polícias militares e bombeiros de Pernambuco, porque ou se trabalha colocando emenda orçamentária para a gente ter viatura, aumento do efetivo, equipamentos individuais para que o policial militar possa trabalhar, ou a gente não muda. Ok, candidato, muito obrigada. Vamos agora para o segundo bloco de perguntas, destinando agora para o candidato Lucas Ramos. O senhor afirma que representa a juventude. É possível ver a participação dela na sua militância. Como avalia a execução do programa Pacto pela Vida no Estado e o que teria de propostas para evitar a morte de jovens e os altos índices aqui em Pernambuco? Karine, Pernambuco deu um salto de qualidade no quesito de segurança quando o governador Eduardo Campos colocou como prioridade o equipamento público, né, trazendo mais modernidade, trazendo mais equipamentos para a militarização do poder público no sentido de quem faz a segurança, que é a Polícia Militar de Pernambuco. O Pacto pela Vida reduziu os índices de criminalidade, reduziu os índices de homicídio em Pernambuco. Pernambuco é o único estado do Brasil que vem reduzindo ano a ano os índices de homicídio. Então eu vejo um esforço conjunto entre o governo do estado de Pernambuco, entre os municípios, em se firmarem o Pacto pela Vida. Nós queremos ampliar, discutir essas ações e trazer para cá outros equipamentos públicos, como o Compaz, os Centros Comunitários da Paz, lugar de capacitação técnica, de qualificação profissional, de formação de cidadão. O Compaz está dando certo em Recife, o prefeito Geraldo Júlio já está inaugurando a primeira unidade, já prometeu mais 6 outras unidades para aquele município, e a gente quer importar para cá, para Petrolina, para outras regiões, a gente quer interiorizar essa ação, esse equipamento público de qualidade, onde os jovens possam ter cultura, ter acesso ao lazer, ter acesso à capacitação técnica. Nós queremos trazer para cá essa ideia positiva, para que a gente possa dar mais oportunidade aos jovens. Ok, candidato, muito obrigada. Pergunta agora para Robson Patrício, ainda até dentro desse tema, né, segurança. O senhor que é sargento aí da Polícia Militar de Pernambuco, está propondo também nessa campanha a desmilitarização da Polícia Militar, da qual faz parte. Como isso seria possível e como organizar todo o efetivo e manter a eficiência da segurança pública com um policiamento civil, quando mesmo com toda a ordem imposta ainda assistimos casos de corrupção nas corporações em todo o país? A gente tem aí no Brasil a Polícia Rodoviária Federal, que não é militar, a gente tem a Polícia Civil nos estados brasileiros, que também não são militares. A maior problemática da militarização é porque a gente não pode dizer o que está errado. Por mais, hoje eu ainda tenho uma liberdade de falar por estar sendo candidato, mas talvez alguma de suas perguntas, se ele me fizesse na área de segurança, eu seria obrigado a me omitir se eu não fosse candidato a deputado. Então é esse sistema que os policiais militares pedem o fim da militarização, porque quanto mais o efetivo policial militar puder brigar pelos seus direitos, quem mais vai ganhar no final é o cidadão comum que está lá na rua pedindo segurança. Então, será, né, que se eu, como policial militar, dentro de uma viatura, tivesse reclamando pela falta de rádio para a gente se comunicar com a central de operações, se a gente tivesse reclamando pela falta de latas de gás para que a gente pudesse utilizar e não utilizar a ferramenta que é a única que a gente tem na cintura, que é a pistola,
e a gente não seria uma arma tão letal. Então, assim, o gás é algo necessário ao policial militar e a gente não tem. Hoje a gente tem um colete, né, Gonçalves, que a gente usa 24 horas e é obrigado a passar o outro policial militar. É essa estrutura de fantasia que o governo de Pernambuco vende hoje que a gente quer regularizar. Ok, candidato, muito obrigada pela resposta. Vamos agora ao bloco de perguntas dos ouvintes. Agradecendo também a participação dos ouvintes que estão participando da rodada de entrevista aqui pelas rádios afiliadas do Sistema Grande Rio de Comunicação. Karine. A gente traz o questionamento para Robson Patrício, a Vanessa Gomes, moradora da Rua 12, número 216, bairro João de Deus. Ela questiona o seguinte: como o senhor avalia essas candidaturas de pai para filho e as alianças de partidos que no cenário recente eram adversários e agora se unem em busca do voto popular? Isso é bom ou ruim para o eleitor? Ruim. Eu acredito que a população brasileira, nessa eleição de 2014, vai trazer o sentimento de mudança do novo pelo novo, e não o novo com a continuidade da política velha. Se a gente quer mudar, a gente precisa acreditar em nomes que não façam parte desse vício político, porque aí a gente muda. Quando a Polícia Militar, Neia falava aqui da questão da corrupção, há cerca de 8 anos atrás, o governo de Pernambuco, quando quis acabar com a corrupção instalada dentro das viaturas policiais militares, trocou-se todo o efetivo, colocou pessoas recém-formadas e foi se acabando. Hoje é a exceção a corrupção nas polícias militares. Então é esse trabalho que precisa se fazer. Nós precisamos acreditar em nomes novos, pessoas que venham do trabalho social, que conheçam as dificuldades do nosso povo, para que a gente possa ter investimentos na saúde, investimentos na segurança, investimentos na educação. Quando o governo de Pernambuco diz que a educação anda bem, nós temos uma cidade como Petrolina, que há mais de 30 anos não se constrói uma escola de 2º grau. E quase todas elas foram transformadas em tempo integral. Se foi transformado em tempo integral, em alguma escola esse povo está inchado. Tem muito aluno, que é o caso da Escola Simão Durano, no Rio Corrente. Ok, candidato, muito obrigada pela resposta. Agora trazendo o questionamento para o candidato Lucas Ramos. Pergunta aqui de Ricardo Costa, morador da Rua Rio Jacaré, bairro José Maria, aqui em Petrolina. Candidato, a estadualização das autarquias de ensino municipal tem sido uma de suas bandeiras de campanha. Como o senhor pretende cumprir com essa promessa e com quais outras bandeiras o senhor pretende representar a juventude na Assembleia Legislativa, caso seja eleito? Pergunta aqui do Ricardo Costa. Ricardo Costa, interessantíssima essa sua pergunta, no sentido de que vem a apresentar justamente a consolidação do nosso plano de ação, que é garantir a oportunidade, principalmente para os jovens, para ingressarem no mercado de trabalho. E para que isso aconteça, é preciso a gente investir em educação, é preciso a gente criar as condições para esses jovens se qualificarem profissionalmente, se capacitarem tecnicamente para serem aproveitados, já que a exigência de um currículo compatível é exigência no mercado de trabalho pelas empresas que estão procurando os empregados, bem como a oportunidade para que esses jovens possam construir e constituir empresas, gerando emprego, gerando renda, sendo donos do próprio negócio. Eu vejo a estadualização como um caminho para a gente universalizar o ensino superior em Pernambuco. São 13 autarquias municipais, inclusive a FACAP aqui em Petrolina, e a gente quer discutir a estadualização, os meios legais para que isso aconteça. Existe uma comissão de justiça na Assembleia Legislativa que nós manteremos a discussão amplamente aberta quando assumirmos a condição de deputado estadual. Mas até que isso seja possível, Ricardo, nós vamos ampliar o ProUP, o Programa Universidade para Todos em Pernambuco, que garante o financiamento do ensino superior para os alunos que estudaram na rede pública de ensino. Quem fez o ensino médio em escolas do Estado tem direito ao financiamento do ensino superior nas instituições credenciadas. A FACAP é uma delas, as 3 autarquias municipais também. Ok, candidato, muito obrigada pela resposta. Vamos a mais um questionamento para o postulante Robson Patrício. Domingos Libório, no bairro Pedradinha, questiona o seguinte: o senhor é a favor da municipalização da Copesa e, caso seja eleito, dará uma força ao projeto do prefeito Júlio Lócio? Olha, Carolina, dizer ao meu amigo Domingos que é necessário se municipalizar a Compesa. Os recursos são tirados de Petrolina para se investir na região metropolitana e outras regiões. O que acontece muitas vezes é que se falou-se há uns anos atrás na municipalização, conseguiram e negociaram novamente com o Estado.
O que o povo precisa, que está procurando nesta eleição de 2014, é a verdade nos discursos. E eu estou levando nas caminhadas, nas conversas, nas reuniões, me colocando à disposição das pessoas para que a gente possa não só ouvir, mas levar à Assembleia do Estado, independente de quem seja o próximo governo, a verdade que o povo quer escutar. A gente já não aguenta mais escutar tanta mentira. Eu tive a oportunidade, a vocês que estão me escutando, de estar ao lado do meu pai na morte do meu avô José Patrício, que morava lá na Agrovila 47, e meu pai, antes de colocar ele no buraco, disse: morre um homem que nasceu pobre e morreu pobre, mas não teve o direito de ninguém bater a porta dele e cobrar nada que fosse. Aquele homem foi honesto, e é essa honestidade que eu aprendi dentro de casa, que eu vou levar para a Assembleia para defender o meu povo sertanejo, tão sofrido e que é tirado da oportunidade. Ok, candidato, muito obrigada. Agora, questionamento de Ana Luísa Costa, da programação do 25 Barão Avelar. Candidato Lucas Ramos, o senhor tem dito em seu discurso que seu nome foi respaldado na necessidade de mudança. Que mudanças são essas? Se o senhor é filho de quem já ocupou cadeira de deputado por mais de um mandato e no governo do Estado, não seria a tal herança de pai para filho? Como e em que o senhor pretende ser diferente daqueles que têm mandato hoje? Pergunta aqui de Ana Luísa. Bom dia, Ana Luísa, obrigado pelo seu questionamento. De fato, sou filho de Ranilson Ramos, de quem tenho o maior orgulho, uma pessoa que dedicou 34 anos da sua vida a desenvolver atividades políticas, a promover a mudança nas vidas das pessoas. O sentimento de mudança é exatamente esse, é de melhorar a qualidade de vida das pessoas. É levar um bico de luz, energia elétrica, é levar água para consumo humano, é promover a irrigação na nossa região. E eu acredito que quando olho para a história política do meu pai, eu vejo a referência. Ele buscou se dedicar todos os dias, muitas vezes se ausentando dentro de casa, para promover essa melhoria na qualidade de vida das pessoas. E é essa mudança que a gente quer. E a gente tem caminhado, feito uma política de forma diferenciada, com a participação popular, ouvindo as pessoas, o que elas querem, o que elas desejam, o que elas sonham. Nós tivemos a oportunidade de conhecer todas as regiões do Estado, de conversar com diversas pessoas, de conhecer diversas realidades. Isso nos dá condições hoje, como pertinho do período eleitoral, faltando apenas um pouquinho menos de 15 dias para que a gente possa escolher os nossos representantes. Hoje temos a condição de apresentar ao povo pernambucano uma política diferente, uma política voltada e construída com o povo e para o povo. É essa a nova política que a gente quer representar, essa é a mensagem que a gente quer passar para as pessoas, para o povo pernambucano. Ok, candidato, muito obrigada pela resposta, agradecendo também aqui a participação dos ouvintes mais uma vez aqui na rodada de entrevista com os candidatos que disputam uma vaga à Assembleia Legislativa de Pernambuco. Hoje, sendo reproduzida pelas rádios afiliadas, Boa Vista FM em Santa Maria, Voluntários da Pátria em Unicuri, Grande Rio FM aqui em Petrolina, e logo depois a gente estará reproduzindo essa mesma entrevista também na Rádio Grande Rio FM Cabrobó, que hoje está fora do ar por motivo de um incêndio que ocorreu aí nesse final de semana. Mas estaremos aí retomando aí a programação nas próximas horas e também reproduzindo essa entrevista lá na cidade de Cabrobó. Vamos agora para o terceiro bloco de pergunta entre candidatos. De acordo com o sorteio, o primeiro a questionar é Robson Patrício. Pode fazer o seu questionamento para o colega Lucas Ramos, que terá o tempo agora de 2 minutos para a resposta. Candidato. Vou falar aos meus amigos e ao meu povo sertanejo que está me escutando. Aquele homem lá do Cerqueiro, que vive sonhando com um taquinho de terra irrigada. Dizer a ele que eu sou filho de colono lá do N3, de Pantaleão. Um homem que chegou ali junto com outros colonos e pôde trabalhar numa terra irrigada que recebeu do governo federal. Então, assim, eu sei o que foi aquela felicidade daqueles homens ganhar a terra e hoje estar em condições melhores. Então, eu pergunto a Lucas Ramos. Lucas, você que coordenou o projeto Pontal e que tirou a oportunidade das pessoas de terem uma terra irrigada e ser proprietário dela, como você se sente por ter coordenado esse programa? Ok, candidato. Tempo de 2 minutos para a resposta. Sargento Robson Patrício, é interessante sua pergunta, que nos dá a oportunidade de esclarecer a nossa função no projeto Pontal. Eu fui coordenador não do projeto Pontal, eu fui coordenador do processo de integração das famílias que iriam ocupar os lotes. Eu fui contratado pela empresa que ganhou uma licitação para ter o direito de concessão
real do uso do solo. A empresa que eu trabalho, ela teve vitória no processo licitatório, uma licitação que foi internacional, diversas empresas participando, empresas brasileiras, empresas de fora interessadas em ocuparem aqueles lotes. Quando eu cheguei no projeto Pontal, já estava definido pelo governo federal, pela presidente Dilma, que aqueles lotes não seriam destinados, transferidos a propriedade para os colonos, como foi no projeto Nilo Coelho, no Maria Tereza, como a gente estava acostumado a ver nos perímetros irrigados aqui, perímetros da Codevasf. Foi o governo federal quem determinou que aquelas áreas seriam destinadas à concessão de direito real e uso do solo. Esse é exatamente o termo que consta no edital de licitação. E a gente, quando participou do processo de integração, a gente teve a oportunidade de discutir com mais de 3.500 trabalhadores interessados nesse sistema de ocupação. Todos eles sabiam as condições de ocupação, mas ainda assim todos eles se sentiram interessados pela oportunidade em terem o seu lote, lotes de 5 a 20 hectares, com a garantia da venda de produtos. Tudo voltado para a produção de concentrados, tudo voltado para a produção de suco. Então, eu entendo que existe uma revelia, existe uma desconfiança a esse processo novo, mas tudo que é novo às vezes assusta, às vezes gera insegurança, mas a gente tem que dar tempo ao tempo e a gente entende que pode fazer sim um perímetro diferente e dar certo. Ok, de acordo com a regra, agora o candidato Lucas Ramos dirige a pergunta para Robson Patrício. Sargento Robson Patrício, o senhor já disse em entrevistas anteriores que defende uma política nova, uma política sem vícios. Mas o senhor é da coligação Pernambuco Vai Mais Longe, que apoia Dilma Rousseff para presidente da República. No governo Dilma, praticamente todos os ministérios, cidades, esportes, saúde e transportes, estiveram envolvidos em escândalos de corrupção. Além disso, no processo do mensalão, integrantes do alto escalão do partido da presidente foram condenados e mandados para a prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Comprovadamente corruptos, mandados para a cadeia. O senhor acha que Dilma Rousseff é uma representante dessa política sem vícios que o senhor apregoa? Porque ela não consegue se cercar de gente honesta. Essa é a nova política que você defende? Ok, candidato, tempo de 2 minutos para a resposta. Ainda bem que meu amigo Lucas disse que todos foram parar na cadeia. Sinal de que a presidente Dilma é séria. Então, assim, dizer que esse governo de Dilma Rousseff, que a gente defende, mandou para Petrolina 10 mil moradias para as famílias que estavam sem casa, é aí Bolsa Família para quase todo o povo pernambucano. Eu tive a oportunidade, em 1994, de terminar o 2º grau. A vocês que estão me escutando, que são mais jovens, que não conheceram essa dificuldade, em 1994, quando eu terminei o 2º grau, olhei para um lado e para o outro, você tinha 2 escolhas, fazia administração na FACAP ou fazia FFPP, que naquela época deviam ter 2, 3 cursos aí. Eu sonhava em fazer medicina, mas filho de pobre não podia sonhar em ser médico nem engenheiro. Hoje, na minha função de sargento policial militar, entro nas escolas e digo a todo o alunado da classe baixa de Petrolina que eles hoje podem sonhar em ser médico e engenheiro. A oportunidade que eu não tive lá atrás, hoje qualquer um filho de vocês que estão aqui comigo no estúdio, qualquer um dos filhos que estão me escutando, podem sonhar em ser isso. E essa oportunidade só era dada a quem tinha condições financeiras. É isso, por isso que eu voto em Dilma Rousseff. Porque acredito nesse governo que está aí. Porque deu oportunidade a quem não tinha antes. Por isso que aos 18 anos eu tive a oportunidade de comprar a minha casa no Rio Corrente e vi um sonho de uma criança quando eu olhava para várias famílias com 4 ou 10 filhos e não tinha uma casa. E eu pude ter uma casa porque trabalhava no comércio e comprei financiada pela Caixa Econômica. E hoje essas casas estão sendo entregues quase que de graça, porque a parcela que se paga nem faz menção no orçamento. Então é por isso que eu acredito nesse governo, acredito no governo de Armando Monteiro, que está vindo aí e com certeza vai trazer indústria ao Vale do São Francisco, porque é um homem honesto e dedicado a trabalhar pelo povo pernambucano. Ok, candidato, muito obrigado. Encerrando aí, portanto, o bloco de perguntas entre si. Nós vamos agora para as considerações finais. O tempo corrido de 3 minutos para que os respectivos candidatos apresentem suas propostas ou as principais propostas de campanha e também as suas considerações finais. De acordo com o sorteio, o primeiro a se colocar é Robson Patrício. 3 minutos a partir de agora, candidato. Bom, desde já aqui agradecendo essa oportunidade da empresa Grande Rio FM, do seu alcance que vai a quase todo o sertão pernambucano. Agradecer aqui
ao debate, junto com o amigo Lucas aqui, que isso é que é democracia. E isso agora também é um tempo de agradecer, porque faltam 14 dias, Lucas, para essa eleição acontecer e a gente saber o que é que o povo pensa. Então eu quero agradecer a todos os meus familiares daqui de Petrolina, lá de Santa Maria, Orocó, de Lagoa Grande, que pelo todo apoio que nos ajudaram nessa caminhada, aos meus amigos, as redes sociais que puderam aí estar compartilhando, curtindo, propagando essa nossa campanha, que eu digo que não é minha, é nossa. Mandar um grande abraço aos meus amigos policiais militares do Sertão, que nós vamos ter pela primeira vez um representante próximo de vocês, no Sertão de Pernambuco, para que a gente, no máximo, a cada 30 dias ou 15 dias, a gente possa estar tendo esse contato físico e a gente sinta a necessidade do povo, dizer ao povo que a gente está à disposição, como sempre estivemos. E esse discurso que a gente quer estar próximo de vocês para defender todos os interesses do nosso povo. Dizer que nossas emendas orçamentárias, como deputado estadual, vamos dizer onde é que vai ser aplicado, vamos trabalhar para que haja transparência nessas emendas orçamentárias dentro da Assembleia Legislativa. Queremos aí também trabalhar por projeto de irrigação na cidade de Lagoa Grande, que a gente não pode ver Petrolina com irrigação, Orocó com irrigação, Santa Maria com irrigação e Lagoa Grande ali isolada, sem nenhum hectare de terra irrigada naquela região. Dizer ao povo pernambucano que vamos construir escola do Estado, escolas modelos, porque a gente não pode entender que uma cidade que tinha 50 mil habitantes ou menos há cerca de 30 anos atrás, e hoje com 320 mil habitantes, nós temos as mesmas escolas de quando eu cheguei aqui em 1978, e nenhuma outra foi construída. Que diga ao povo lá do Projeto Maria Tereza, que meus amigos estão me escutando, uma localidade com 15 mil habitantes e não tem uma escola de segundo grau e é preciso as pessoas se deslocarem a 10, 15 quilômetros para estudar. Então, assim, é essa dificuldade do nosso povo que eu quero mudar, porque eu conheço. Lá do N3 eu tive a oportunidade de estudar no C2 e ir a pé, porque nem carro tinha para conduzir a gente. Então é por isso, essa experiência da vivência é que a gente quer levar para dentro da Assembleia para se discutir. Queremos também trabalhar para que a gente tire esse efetivo de 600 homens de Petrolina e transforme em 1.500 homens. Porque a gente não pode acreditar que se tem segurança de verdade com uma cidade com 600 policiais dividida em 3 companhias numa escala de 4.